Santo. Neste tempo pascal, em que a igreja exulta de alegria com a ressurreição do Senhor, também nós somos chamados a ir ao encontro do ressuscitado. Encontrar-se com o ressuscitado fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, nos anima, nos impele para a caridade. Nós hoje escutamos esta aparição do Senhor aos seus discípulos, duas aparições na verdade, a no dia de Páscoa e a no domingo da oitava da Páscoa, este que nós hoje estamos celebrando. Este texto do Santo Evangelho nos ajuda a entender alguns motivos pelos quais devemos nos alegrar. Em primeiro lugar, nos lembra que pertencemos à Santa Igreja. Este domingo recebe na tradição o nome de domingo Inaubis, isto é, domingo vestido de branco. Porque até hoje, os neófitos, isto é, aqueles catecúmenos que receberam o santo batismo na noite de Páscoa, participavam durante toda a oitava das cerimônias com a veste branca batismal. E neste domingo depunham, entregavam as suas vestes. Em alguns lugares iam neste dia, vindos de várias paróquias, para a igreja catedral, para apresentar-se ao bispo, num sinal de alegria para mostrar-se ao bispo e dizer: somos católicos, somos cristãos, entramos na vida divina pelo santo batismo há 8 dias. Nós, meus irmãos, todos batizados, somos também pertencentes à Santa Igreja. E vejam, é como igreja de nosso Senhor, que vamos ser alcançados pela ressurreição. Se como São Tomé estivermos ausentes ou fora da igreja, não vamos nos encontrar com o Salvador. É aqui, é como igreja, como os apóstolos reunidos, que nós encontramos-nos com o ressuscitado. E isto o mundo não entende. Isto não entendem aqueles ministros do STF. Não entendem que nossa fé se professa como igreja. Sim, podemos rezar em casa, mas de longe não é a mesma coisa. De longe não é a mesma oração. Nossa oração como igreja, nossa experiência do ressuscitado como igreja, se faz reunidos. Tomé perde a primeira aparição do ressuscitado porque não estava reunido com os outros. Mas depois, esta igreja da qual nós fazemos parte, esta igreja a que pertencemos, tem neste mundo duas finalidades. Podem perceber que toda a ação da igreja, em todos os tempos da história, toda a ação da igreja estará voltada para uma destas duas finalidades. A igreja tem por finalidade adorar a Deus e salvar os homens. Prestar o culto a Deus e trazer aos homens a salvação. No Evangelho nós podemos ver 2 sinais desta missão da igreja. Na exclamação de São Tomé, nós vemos a adoração. Meu Senhor e meu Deus.
Esta é a direção para a qual devemos sempre mirar. Tudo na igreja deve nos fazer adorar a Deus. Quando rezamos a nossa oração pessoal para adorar a Deus, quando buscamos a santidade na nossa vida para adorar a Deus, quando oferecemos o maior ato de adoração que podemos a Deus, o santo sacrifício da missa, para adorar a Deus, para reconhecer nele nosso Deus verdadeiro, para constantemente estar aos pés do Senhor e dizer-lhe: meu Senhor e meu Deus. E a outra finalidade, a salvação da humanidade. Também esta hoje podemos perceber no Evangelho. Como nós muitas vezes deixamos de adorar a Deus e vamos adorar os ídolos, o pecado, a igreja, que tem por missão salvar os homens, recebe do ressuscitado um mandato de misericórdia. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Quando nós vemos no Evangelho nosso Senhor soprando, insuflando sobre os discípulos o Espírito Santo, nós podemos lembrar daquele outro sopro, lá no livro do Gênesis, quando Deus sopra naquele barro formado para que nosso primeiro pai Adão se tornasse um ser vivente, sopra a vida. Pelo sacramento da confissão, instituído por nosso Senhor, a misericórdia divina continua alcançando aqueles que mancharam a sua veste inaubis batismal. Quando o sacerdote traça sobre nós a absolvição sacramental, nós recebemos de novo o mesmo sopro de vida do Senhor. E a vida eterna, que tínhamos perdido pelo pecado mortal, é restituída pelo sopro, pelo ruá, pelo sopro de vida. Tal como Deus soprou sobre nosso primeiro pai Adão, agora o sacerdote na absolvição sopra sobre nossa alma de novo o sopro de vida, para que a vida eterna perdida pelo pecado seja retomada, seja restituída por graça do Espírito Santo pela absolvição sacramental. E é assim que podemos nos alegrar por sermos igreja, adorando a Deus e buscando a salvação. E assim nós nos tornaremos para o mundo um sinal de que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Certa vez, em outubro de 2005, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, se encontrava no Vaticano com um grupo de crianças italianas que estavam para fazer a primeira comunhão. E lá foi preparado um encontro muito fraterno, o Santo Padre sentado numa cadeira, as crianças assim, sentadas no chão à sua volta, uma cena bonita. E lá se prepararam algumas crianças para que fizessem perguntas ao Papa. E um garotinho, chamado Andrea, perguntou: Santo Padre, a minha catequista disse-me que Jesus está na Eucaristia, mas como? Eu não o vejo. E o Papa, com toda a sua sabedoria, vejam que era Bento XVI, que é, senão um dos maiores teólogos, o maior teólogo do século XX e XXI, respondeu com toda bondade e simplicidade e dizia: sim, não o vemos, mas existem tantas coisas que não vemos e que existem e são essenciais. Por exemplo, não vemos a nossa razão,
mas temos razão. Não vemos a nossa inteligência e a temos. Não vemos numa palavra a nossa alma, e todavia ela existe, e vemos os seus efeitos, pois podemos falar, pensar, decidir. Assim também não vemos a eletricidade, mas sabemos que existe. Vemos este microfone como funciona, vemos as luzes, as coisas mais profundas que sustentam realmente a vida e o mundo, não as vemos. Mas podemos ver e sentir os seus efeitos. A eletricidade, a corrente não vemos, mas a luz sim, e assim por diante. Desse modo, também o Senhor ressuscitado, não o vemos com os nossos olhos, mas vemos que onde está Jesus, os homens mudam, tornam-se melhores, cria-se maior capacidade de paz, de reconciliação. Portanto, não vemos o próprio Senhor, mas vemos os seus efeitos. Assim podemos entender que Jesus está presente. Como disse, precisamente as coisas invisíveis são as mais profundas e importantes. Vamos então ao encontro deste Senhor invisível, mas forte, e que nos ajuda a viver bem. Se nós queremos que o mundo creia na ressurreição do Senhor, que proclamamos com aleluias neste tempo, deixemos que os efeitos da sua ressurreição nos alcancem. E aí o mundo verá que de fato o Senhor está vivo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.